Olá! Para fecharmos o bloco de palestras dessa manhã, receberemos a doutora Maria Aline da Costa Domingos, graduação em Psicologia, com formação em Psicologia Hospitalar, especialista em Cancerologia, na modalidade residência pelo Instituto do Câncer do Ceará. Experiência em cuidados paliativos e home care, com o tema O luto simbólico em pacientes oncológicos. Boa palestra a todos! Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Aline, sou psicóloga, atuo na área da saúde. Sou especialista em cancerologia pela modalidade de residência. Fiz minha residência aqui na cidade de Fortaleza, em um hospital de referência do estado. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o luto simbólico em pacientes oncológicos. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia do câncer, para contextualizar um pouquinho para vocês esse contexto, esse cenário dos pacientes oncológicos, certo? A minha referência é do INCA, o Instituto Nacional de Câncer aqui do Brasil, né? Um instituto altamente respeitado e de referência aqui no país, certo? Então, se vocês quiserem mais informações sobre o câncer, né, estimativas, incidências, vai lá no site do INCA, que tem tudo lá bem explicadinho, é de fácil acesso, uma linguagem super acessível, e vocês podem checar todos esses detalhes no site. O INCA considera, né, o câncer como sendo um nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças. Quando eu falo um conjunto de mais de 100 doenças, eu falo de algo muito abrangente. E o que é que todas essas doenças têm em comum? Elas têm em comum justamente o crescimento desordenado de células com grande capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos, que são as chamadas metástases que a gente chama. Popularmente, a gente vai escutar muito falar, fulano tinha câncer de mama e espalhou. Esse espalhar é justamente a capacidade dessas células, né, disfuncionais de crescimento desordenado, tende a invadir tecidos e órgãos vizinhos, certo? O câncer ele é um problema de saúde mundial e ele vem crescendo de forma assustadora ao longo dos anos. Por que que esse câncer vem crescendo nos últimos anos de forma tão assustadora, Aline? Porque a gente vem aumentando a nossa expectativa de vida, ou seja, o envelhecimento da população. Quando a gente vai envelhecendo, as nossas células também vão envelhecendo. E assim ficam mais susceptíveis a esses desordenamentos celulares, que são muito propícios a um câncer. As questões socioeconômicas também vão interferir, tendo em vista que hoje a gente tem, principalmente nos países em desenvolvimento, uma maior industrialização e assim a gente fica mais exposto aos fatores de risco. Então, todos esses fatores vão desencadear no maior aumento dos números de casos no mundo. O INCA estima que no triênio de 2020 a 2022, cerca de 625 mil novos casos para cada um desses anos. Então, a gente vê aí o quanto, né, os casos de câncer vêm crescendo no Brasil. Um fato importante a destacar são os índices que se medem nas doenças e agravos não transmissíveis. O câncer é uma doença não transmissível e dentro desses índices medidos se mede o índice de mortalidade. E o câncer ele se encontra na segunda posição nesse ranking. Em primeiro lugar vem as doenças cardiovasculares e em segundo lugar a gente encontra as doenças oncológicas, né, como nesse segundo ranking. Então, o índice de mortalidade ainda por câncer é muito alto. E daí a importância da gente cuidar da nossa prevenção. Ninguém está imune ao câncer, mas se a gente puder, né, ter algumas medidas preventivas, isso vai ajudar muito para que eu me previna, ou caso tenha, né, seja acometida por essa doença, o meu corpo esteja minimamente preparado para o tratamento oncológico que a gente pode enfrentar. Quando a gente fala de câncer também, algo que é muito peculiar é o estigma que o câncer carrega. Se você fizer uma pesquisa rapidinho na sua casa, você vai ver que se você soltar a palavra câncer e pedir para essa pessoa falar a primeira coisa que aparece, com certeza você vai encontrar alguma dessas palavras que está aqui no slide. São elas. Doença mutiladora, o câncer está muito atrelado a isso, a ser uma doença extremamente mutiladora, a ser uma doença considerada incurável. Né? Quando a gente fala câncer, normalmente a sociedade atrela a uma sentença de morte. Há pessoas muito debilitadas, emagrecidas, pálidas, sem cabelo.
né? Tem essa atrelação também ao tratamento. Então, quando a gente fala, normalmente, câncer, normalmente as pessoas pensam logo no tratamento de quimioterapia, já fazem essa associação direta. E há perdas. Durante todo o processo de adoecimento oncológico, durante todo o processo de tratamento, o paciente ele vai se deparar com muitas perdas. Perdas essas que vão desencadear em pequenos e grandes lutos, que a gente vai estar falando no decorrer da apresentação. E o paciente ele vai ser atravessado por todos esses estigmas durante todo o seu processo de adoecimento. Magui, ela é uma grande autora brasileira, pioneira na área de psico-oncologia, e em um dos seus livros, Introdução à Psico-Oncologia, ela fala dos temores dos pacientes. Que temores são esses? Aline, todos os pacientes terão o mesmo temor? Não, até porque não é uma receita de bolo. Nem todo mundo é igual, cada um vai ter o seu momento frente à doença e a sua forma de passar pelo procedimento da doença. No entanto, ela vai elencar alguns temores que são mais percebidos pelos pacientes oncológicos ao longo do seu tratamento. São eles: o avanço da doença, o medo dessa doença avançar de forma acelerada, né? O medo da proximidade da morte, a questão voltada à mutilação, tendo em vista que ainda hoje, mesmo com os avanços, né, da medicina, a gente ainda tem muitas cirurgias mutiladoras, o medo da dor. E quando eu falo a dor física ela é inquestionável, mas também existe a dor psíquica, a dor espiritual, a dor social. Sim, gente, existe a dor social, certo? E o que é que caracteriza a dor social? É um paciente, por exemplo, que é o provedor da família e se vê num processo de adoecimento e naquele momento ele não consegue mais trabalhar. E quem vai prover esse sustento da família? Então, quando o paciente se vê, né, quando ele é provedor da família, sem condições, né, de manter as necessidades básicas, de ver a sua família passando por necessidades, isso também causa dor, né, e muitas vezes se caracteriza pela perda laboral, que também faz parte desse processo de luto. Outro ponto importante é a perda da força física. O paciente, dentro do processo de tratamento, ele vai ficar realmente mais debilitado. É um tratamento muitas vezes muito agressivo e muito invasor. Então, é normal que esse paciente tenha essa perda da força física. E aí, a perda do ego, né, dessa identidade. Eu não me reconheço como um sujeito doente. Quem sou eu nesse contexto que me encontro atualmente? E aí, a perda de objetivos de vida. Os objetivos de vida que eu tinha antes, será que eu consigo realizar? Então, tudo para, né? Muitas coisas são perdidas nesse processo. A perda de papéis sociais, né? Como eu dei o exemplo desse paciente que se viu diante de uma dor social. Ele perdeu o papel laborativo dele, né? Ele não tem mais condições de trabalhar enquanto faz aquele tratamento oncológico. Então, são perdas que se dão ao longo do processo de tratamento oncológico. O medo de causar sofrimento aos seus familiares. Então, é muito comum a gente escutar: eu não queria que ele estivesse passando por isso, eu não queria causar essa dor aos meus filhos, ao meu esposo, né, à minha mulher. Então, é muito comum a gente escutar isso dentro dos corredores dos hospitais. E a perda repentina dos padrões de relacionamento. Então, são pessoas que se afastam desse paciente, porque agora ele tem uma rotina muito hospitalar, é o próprio paciente que se afasta do convívio social. Então, são conjuntos de fatores que fazem com que ocorra, né, esse distanciamento das relações. Outro autor extremamente importante para a psicologia hospitalar é o Simonetti. Com certeza, se você for da área da saúde, você já deve ter ouvido falar do Simonetti. O Simonetti tem um livro, o Manual da Psicologia Hospitalar. Nesse manual, ele traz diversos assuntos e um dele fala sobre o momento do diagnóstico na vida do paciente. E ele traz o conceito de diagnóstico reacional. E ele fala que adoecer é como entrar em órbita. A doença, ela fica muito central na vida do paciente e tudo gira em torno desse adoecimento. E ele traz 4 posições que habitam essa órbita. Que posições são essas? Negação, revolta, posição de depressão e posição enfrentamento. Essas 4 posições lembram muito as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, certo? E
são parecidas pelo nome também e pela questão de não ser algo linear, como nas fases do luto. Não é uma coisa que o paciente vai viver isso certinho. Não, isso pode estar entrelaçado. É o que a gente espera que aconteça com o paciente, é o que a gente mais vê acontecendo no paciente. É como se fosse um roteiro a ser seguido, mas não é uma forma de bolo, não existe um padrão, cada um vai viver o seu processo de adoecimento. Simonete fala muito da travessia do adoecimento, como esse paciente faz essa travessia. E cada um vai encontrar os seus mecanismos para passar por todo esse processo de adoecimento. A posição negação, ela se caracteriza como sendo a primeira posição que se apresenta. Então, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, é um impacto, é algo do inesperado. Então, ele entra em choque e logo depois passa por uma sensação de desesperança, né? E as frases mais comuns de se escutar desses pacientes nessa posição é justamente, não vai dar certo, né? E por que isso está acontecendo comigo? Não estou entendendo, deve ser algum engano. Então, ele se nega a acreditar que aquele diagnóstico ele é real, porque a realidade ela se apresenta de forma cruel, de forma absurda, né? Quando a gente pensa num diagnóstico oncológico que carrega todos os estigmas que eu já falei, receber esse diagnóstico, o paciente entra num processo de negação, ele se desconcerta diante daquela realidade. E aí, o sujeito, ele entra em negação não porque ele quis de forma proposital, certo? Não é ele, tô aqui, vou entrar em negação, não quero aceitar essa doença. Não, mas é como se fosse um mecanismo de enfrentamento dele naquele momento. É o que ele pode fazer de melhor naquele momento. É o que ele encontrou naquele momento. E às vezes a posição de negação é o que vai sustentar aquele sujeito por um determinado tempo. E aí, no decorrer desse processo, a tendência é que ele vá avançando nessas posições durante a travessia desse adoecimento. E aí ele acaba fingindo que a doença não existe, muitas vezes minimiza a gravidade da situação, o que pode acarretar com a consequência ruim ao adiamento do tratamento, que lá na frente vai ter algumas repercussões. E é importante destacar que Simonete fala que a posição, né, de negação, ela é marcada por uma irritação, por uma angústia, e essa angústia, muitas vezes, é estar em frente ao novo, né? É um diagnóstico novo, é uma situação nova, muitas vezes esses pacientes não moram aqui na capital e vêm do interior, muitas vezes pacientes que nunca entraram nem no hospital e estão se deparando com a situação nova, e isso gera angústia, gera irritação. A próxima posição que Simonete fala é justamente a posição da revolta. É como se o paciente caísse na real, certo? É como ele se depara e vê, eu realmente agora tenho uma doença. E aí ele pode se revoltar contra tudo e contra todos, né? E aí surge muito essa frase, por que comigo? Eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fui uma pessoa boa, por que uma doença dessa? Né, como uma revolta mesmo. E essa revolta, ela pode ser disparada contra tudo e contra todos. Contra a doença, contra o médico, contra a equipe de saúde, contra os familiares, amigos, contra si mesmo. Então, é uma revolta que é generalizada. O paciente, ele se vê frustrado muitas vezes. Que frustração é essa? A frustração da sua liberdade, a frustração da sua rotina que foi perdida, a frustração da sua saúde que foi perdida. E aí ele migra da frustração para essa ira, né? Para essa revolta. E é importante, né, a gente entender que essa revolta ela não é pessoal. Quem trabalha em hospital, com certeza já ouviu falar o paciente difícil. Isso é muito comum da gente encontrar profissionais da equipe de saúde falando de algum paciente. Porque é um paciente que normalmente é mais agressivo, mais arredio, né, que se nega a fazer alguns procedimentos, mas entender que essa revolta, ela não é contra você, ela não é pessoal. Ela é uma posição que o sujeito se encontra naquele momento. Ele está num processo de reorganizar a vida, né, de se habituar ao novo contexto que ele está vivendo. Muita coisa muda no processo de adoecimento e ele está tentando se adaptar a isso.
E normalmente essa fase de mais irritação, de mais revolta, é o momento da posição da revolta. Entender que não é pessoal, é uma posição que o sujeito está passando. Então, acolha e tente ser um suporte para esse paciente. E aí a revolta, ela vem como uma luta pela vida. É assim que Simonetti fala no livro. Logo em seguida, a gente vem na posição depressão, certo? É uma posição de uma atitude mais passiva frente à doença. Então, é quando o paciente ele desacredita. Não é um momento de desespero, é um momento de desesperança. O sujeito ele não acredita que vai dar certo. Então, ele não vê sentido, muitas vezes, em fazer o tratamento, ou ele se coloca numa atitude muito passiva, quando é proposto alguma intervenção, do tipo, você quem sabe, entregando totalmente a responsabilidade do tratamento na mão de um familiar ou na mão da própria equipe de saúde. E aí, o sentimento, né, de desesperança, ele acaba predominando frente a outros sentimentos. E aí vem a questão da perda. O que é que se perde, de fato, com o processo de adoecimento? Essas perdas, elas podem ser reais e elas podem ser simbólicas. Seja a perda laboral, né, a perda de algum membro com a cirurgia muito mutiladora, a perda de algumas funções, né, quando eu penso que um paciente pode fazer uso de uma colostomia, que é justamente uma ostomia, né, como uma bolsa coletora, para secretar urina, para coletar fezes. Então, imagina as mudanças que esse paciente, né, enfrenta diante dessas perdas. As perdas, inclusive, de amigos que ele faz durante o tratamento. Às vezes, o paciente faz amizade com alguém ali na cadeira ao lado da quimioterapia, se forma um vínculo de amizade e durante o tratamento ele pode perder aquele amigo também. Inclusive, nesse momento, muitas vezes o paciente se depara com a própria morte, né? Já que o seu amigo que estava acompanhando ele ali nesse processo veio a falecer no decorrer do tratamento. E aí existe o luto frente a essas perdas, né? A gente precisa ter isso muito claro, que o luto ele está relacionado a perdas, seja a perda de pessoas, ou seja a perda de algumas situações, como fim de relacionamento, né, sair de um emprego, e essas perdas de mutilação por conta de cirurgia, perda de cabelo por conta de tratamento, perda de papéis sociais também por conta desse processo de adoecimento. O luto, ele é um trabalho psíquico e ele precisa de tempo para se elaborar, para se desenvolver, certo? É um momento de reorganização e o paciente precisa desse tempo. O luto, ele não é o desinteresse pela vida, mas é um momento que muitas vezes o paciente ele para se reorganizar. Então, aquilo que ele estava investindo, né, o objeto que ele estava investindo, e aí ele se vê que perdeu aquele objeto, ele passa a investir aquela energia que ele estava investindo naquele objeto em outro objeto. E isso requer um tempo de reorganização, né, de reconstrução. E a tristeza é a emoção mais evidente nesse processo de perda. Então, quando a gente fala da posição depressão, a gente traz a tristeza como um dos sentimentos mais predominantes. E aí, Simonetti deixa muito claro a questão de não confundir a posição depressão com o diagnóstico depressão. Qual a diferença da posição depressão para o diagnóstico depressão? Existem características muito semelhantes, mas a posição depressão ela é reativa ao processo de adoecimento e ela tende a ser passageira. Por isso que ela não pode ser confundida com a doença depressão propriamente dita. Logo em seguida, vem a posição enfrentamento. A posição enfrentamento é quando o sujeito ele consegue olhar de forma mais realista para o seu processo de adoecimento. É um entrelace entre luta e luto. Na revolta, a gente via muito a luta em evidência. Na depressão, a gente via muito luto em evidência. E agora, na posição enfrentamento, a gente vê o entrelace entre luta e luto. Então, é muito importante entender que é um momento onde o paciente aprende a lidar melhor com a doença, aprende a lidar melhor com o seu novo contexto. É um momento de criar novas estratégias de enfrentamento, é um momento de fluidez emocional muito grande. Essa fluidez emocional perpassa por diversos sentimentos.
Mas é importante entender que a posição de enfrentamento, onde o paciente aprende a lidar com seu processo de adoecimento, não significa dizer que esse paciente está em processo de paz e plenitude. Não, ele ainda pode ter sentimentos de medo, de tristeza, de angústia. Isso é muito comum que ele tenha. A diferença aqui é que ele aprendeu a lidar melhor com essas questões, ele aprendeu a lidar melhor com o seu processo de adoecimento e está encontrando recursos de enfrentamento para lidar com tudo isso. E aí é um momento de juntar a aceitação e a mudança caminhando juntas. E o que é o luto, né? O luto é justamente um processo natural de reorganização desse sujeito. Ele se vê diante da perda de um vínculo com algo, com alguma coisa, com alguém, e diante desse rompimento, ele precisa se reorganizar. É reconstruir, reorganizar e ressignificar a perda. Eu acho que esse tripé fala muito e simboliza muito o luto. Reconstruir, reorganizar e ressignificar a perda diante daquilo perdido. Seja um objeto, seja uma situação, seja alguém, é dar um novo sentido àquilo que foi perdido, certo? E aí existem algumas possíveis reações para esses processos de luto. O isolamento da pessoa, né? O desinteresse temporário por algumas situações, até pela vida em alguns momentos, o sentimento de tristeza, de insegurança. Todas essas reações são possíveis dentro de um processo de luto. Entendendo que o luto ele é um processo pessoal. Ou seja, cada pessoa vai ter o seu processo de luto, vai encontrar os seus mecanismos de defesa. Então, às vezes, alguma coisa que deu certo para mim pode ser que não dê certo para você, porque cada um vai ter os seus mecanismos de enfrentamento para passar por esse processo do luto. O luto, ele acontece como uma ruptura dos sentimentos habituais do mundo vivido, situações que nos coloca diante de algo novo. E a partir da vivência do processo de luto, pode-se então ocorrer a abertura de novas possibilidades de habitar a ausência daquilo que foi perdido. A minha intenção aqui é falar para vocês um pouquinho sobre as perdas que acontecem com os pacientes oncológicos no decorrer dos seus tratamentos. Então, a minha intenção é fazer com que vocês percebam essas perdas e validem esses sentimentos. Muitas vezes, os pacientes eles são desvalidados emocionalmente frente a essas perdas no decorrer, como se só a perda de alguma pessoa fosse realmente importante. Então, já escutei nos corredores dos hospitais frases do tipo: eu não sei por que ela tá assim, por conta do cabelo que caiu, se ela tá fazendo quimioterapia para ficar curada. Como se a cura fosse apagar todo esse processo de adoecimento que ela está vivendo, fosse apagar todas as perdas que ela está vivendo. Para algumas mulheres, realmente, a perda do cabelo não tem muita demanda, não traz um sofrimento psíquico, mas para outras, isso é muito importante e a gente precisa validar essas emoções. Eu vou começar falando sobre o câncer de mama, trazendo uma perspectiva mais do câncer de mama na vivência da mulher. No entanto, é importante lembrar que o câncer de mama também ocorre na população masculina. O câncer de mama, eu coloquei aqui o estigma da doença para todos os sítios primários de câncer. Como eu já falei anteriormente, eu não vou me alongar nessa questão, mas é importante sempre ter em mente que os estigmas do câncer vão perpassar por esse paciente durante todo o processo de adoecimento. A mama, ela é considerada um símbolo de feminilidade, é um símbolo de sensualidade, o símbolo de ser mulher, o símbolo, inclusive, da função materna, tendo em vista a amamentação. Quando eu falo dos tratamentos oncológicos para o câncer de mama, eu vou de encontro ao símbolo da feminilidade dessa mulher, tendo em vista a mastectomia, que é a retirada da mama, tendo em vista a quimioterapia, que tem como consequência a alopécia, lembrando que nem toda quimioterapia tem a alopécia, que é a queda de cabelo, certo? Mas nos protocolos de câncer de mama, isso é muito comum. E aí, quando a paciente ela passa por um processo de mastectomia, que é a retirada da mama, ela, a partir daquele momento, ela passa por uma mudança na sua autoimagem.
e logo ela passa por uma perda do corpo ideal ditado pela sociedade. Então a gente sabe que hoje a gente tem uma ditadura da beleza ainda muito forte, e perder a mama, que é um símbolo de feminilidade tão grande para a mulher, vai causar uma distorção nessa autoimagem. Outra coisa importante são as limitações que podem vir a ocorrer por conta do procedimento cirúrgico. Dentro do procedimento cirúrgico da mastectomia, pode ser feito o esvaziamento axilar. São linfonodos que se encontram nessa região da axila que precisam ser retirados dentro do procedimento cirúrgico. E aí, se a mulher não tiver um acompanhamento muito de perto com a fisioterapia logo após o procedimento cirúrgico, ela pode ter, sim, algumas limitações de movimentação desse braço. Por exemplo, se ela precisa levantar o braço completamente, né? Vamos supor que é uma mulher que trabalha com serviços domésticos. Se ela precisa levantar esse braço para estender uma roupa no varal, para limpar uma janela, e ela perde esses movimentos, automaticamente ela perde a sua função laboral. E aí se vê diante de uma situação de perda. E agora, o que é que eu vou fazer? Qual outras atividades eu posso me encaixar? Será que eu vou encontrar mercado de trabalho? Tudo isso gera sofrimento, gera angústia e gera um processo de luto frente à perda dessa atividade laboral. Outra perda muito significativa dentro do tratamento do câncer de mama e do câncer de forma geral é a alopécia. A alopécia se caracteriza pela perda capilar. Então, é outro símbolo de feminilidade. O cabelo normalmente longo, esvoaçante, tão ditado na sociedade. E a perda desse cabelo vai trazer impactos muito significativos para algumas mulheres. Como eu falei, nem todas vão sentir essas perdas, né? É muito de pessoa para pessoa. Mas se essa pessoa traz para você essa demanda, esse sofrimento da perda do cabelo ou da perda da mama, você precisa acolher. Ela está passando por um processo de luto e ela precisa se ressignificar, se reconstruir dentro desse novo contexto, tendo em vista que a perda está ali e a perda ela é real. Outra perda importante são relacionadas às mudanças de papéis. Algumas mulheres se veem sempre na posição de cuidadora, sempre cuidando de outras pessoas. E nesse momento do processo de adoecimento, elas passam a ser cuidadas. E eu já peguei algumas situações, né, da paciente falar: eu não sei lidar com isso, eu não sei ser cuidada, eu sempre cuidei, eu não me sinto confortável nesse papel de ser cuidada. E aí, essa perda desse papel social de quem cuida para ser cuidada também vai gerar impactos psicológicos importantes para essa mulher. Outro câncer que eu trouxe foi o câncer ginecológico. Esse sim é estritamente feminino. O câncer ginecológico ele pode atingir diversos órgãos: colo do útero, endométrio, corpo do útero, ovários, vagina, vulva. Então é um câncer de grande abrangência. E aí existe um papel do útero na sociedade. Existe o papel do gerar vida. Quando a gente fala do útero feminino, é isso que a gente tem em mente, um órgão gerador de vida. E o câncer ginecológico e o seu tratamento, ele traz repercussões significativas na perda da função reprodutiva dessa mulher, seja por cirurgias, seja por quimioterapia, seja por radioterapia. Se é uma mulher que nunca desejou ter filhos e está muito bem resolvida com isso, ou se é uma mulher que já tem filhos e não deseja mais ter filhos, isso vai ter uma repercussão. Mas se é uma mulher em idade reprodutiva que não tem filhos, mas sempre sonhou em ser mãe, isso vai trazer repercussões psicológicas significativas. A mulher, então, passa a viver o luto do filho que nem teve a oportunidade de ser gerado. Existem outras maneiras de ser mãe, mas algumas mulheres têm o sonho de gerar o bebê, né? De sentir a barriga crescer, de sentir o bebê chutar, de amamentar. E se é uma mulher de idade, né, reprodutiva, que passa por um tratamento oncológico, né, de um câncer ginecológico, por exemplo, ela perde completamente essa capacidade de gerar um filho. E aí a gente se vê essa mulher no luto,
de um filho que nem sequer existiu, mas o luto de um sonho que não vai poder mais ser realizado por conta de um tratamento oncológico. E aí, eu trouxe para vocês duas possibilidades de tratamento: a exinteração pélvica e a radioterapia. São tratamentos que vão trazer repercussões físicas para essa mulher bem importantes. A exinteração pélvica, ela é uma das maiores cirurgias da gineco. Existe a exinteração pélvica anterior, a exinteração pélvica posterior e a exinteração pélvica total. A exinteração pélvica anterior, ela vai retirar a bexiga, o colo do útero e a vagina. A exinteração pélvica posterior, ela vai retirar o reto, o colo do útero e a vagina. E a exinteração pélvica total, normalmente ela é pensada como uma última opção, tendo em vista a grandiosidade da cirurgia e a morbidade que essa cirurgia, né, traz com ela. E o que é que ela retira nessa cirurgia? Ela pode vir a retirar bexiga, reto, vagina, ânus, útero, ovários, inclusive a vulva. Então, é uma cirurgia extremamente mutiladora, uma cirurgia de grande risco para essa mulher, risco de mortalidade. Então, normalmente é uma cirurgia que a paciente ela fica em observação na UTI por pelo menos 24 horas, porque justamente é uma cirurgia de grande porte. E essa cirurgia, ela traz com ela, como consequência, o uso de bolsas coletoras, bolsas para coletar urina, bolsas para coletar fezes. E aí essa mulher, ela perde totalmente o controle de urina, de fezes e de gases. A gente consegue controlar, né? Se eu quero ir ao banheiro, eu consigo prender, se eu não tiver em um local adequado para isso. Mas essas pacientes, quando fazem uso dessa ostomia, que normalmente ficam localizadas nessa região do abdômen, normalmente não, elas não conseguem, né, ter esse controle. E muitas vezes se vê em situações bem embaraçadas, tendo em vista que, por exemplo, elas podem estar em um local com várias pessoas e excretar fezes naquele momento. E aí pode ter um odor mais característico das fezes. Isso pode deixar essa mulher mais envergonhada, pode trazer um embaraço para essa mulher nesse período. Eu estou falando mulher porque eu estou falando do câncer ginecológico. Mas todo paciente que usa a ostomia, a colostomia, ele passa pela mesma situação, de não conseguir, né, ter controle sobre fezes, urina e os próprios gases. Então, é algo que é da ordem do imprevisível. Uma vez eu atendi uma mulher que ela trazia muito isso. Eu perdi a minha liberdade. Essa era a fala dela. Porque ela amava ir para o açude no interior dela. E quando ela se viu com a ostomia, ela disse que não tinha mais coragem de sair. Porque ela tinha vergonha do próprio corpo, ela não conseguia se olhar no espelho, porque ela dizia que aquilo dali não tinha nascido com ela. Então ela perdeu a identidade corporal que ela teve anos desenvolvendo. Então a vida dela inteira, ela se viu sem ostomia na região abdominal. E a partir do procedimento de tratamento, ela se passou a ver com aquela ostomia e não se reconhecia mais enquanto pessoa. Ela não se reconhecia mais enquanto mulher. Ela não conseguia mais fazer as suas atividades, mesmo que o médico estivesse dizendo para ela que ela estava curada. O que acontece, muitas vezes, é que muitos cirurgiões, eles vão lá tirar aquela doença sem perceber quantas vidas ele está tirando junto, mesmo com a possibilidade de cura. E aí, essa mulher, ela perde essa identidade. Né? Com a radioterapia também tem repercussões significativas de tratamento. Muitas vezes causa queimadura no local do tratamento. Existem dois processos de radioterapia: a teleterapia, que é uma radiação a longa distância, e a bracterapia, que é uma radiação mais interna, que é o que acontece no câncer ginecológico, no câncer de colo do útero, por exemplo. E aí, quando se introduz o aparelho dentro do canal vaginal dessa mulher e se coloca uma radiação ali dentro de forma bem localizada, isso vai trazer repercussões. E repercussões que podem interferir diretamente na sexualidade dessa mulher. Como, por exemplo, a perda da lubrificação, a dor durante o ato sexual, estenose vaginal, que é o estreitamento do canal vaginal,
Tudo isso vai trazer repercussões dessa mulher, onde essa mulher perde muitas vezes a confiança nela mesma. E aí ela não consegue mais se relacionar com seus parceiros, justamente porque ela se perdeu nesse processo. Ela não consegue se reconhecer como mulher. E são perdas que muitas vezes deixam-se passar dentro desse processo de tratamento, como se não fossem importantes, como se não fossem significativas, como se não fossem impactar diretamente na vida dessa mulher. São pequenos lutos que ela vai lidando, né? A perda da identidade, a perda do corpo perfeito, a perda do próprio controle, né, dos esfíncteres. Então, tudo isso são perdas que vão ter repercussões direta e indiretamente na vida desses pacientes. Outro câncer que eu trouxe junto no mesmo slide, porque são exclusivamente masculinos, são os cânceres de próstata e o câncer de pênis. São cânceres que vai de encontro diretamente para esse estigma da masculinidade, né? Existe o estereótipo masculino, então que está muito ligado à virilidade, né? À potência sexual, a estar sempre disposto a ter relações sexuais a qualquer momento, em qualquer circunstância. Inclusive, um estereótipo bem tóxico, né? Tanto para homens quanto para mulheres, dentro da nossa cultura. E aí, o tratamento para câncer de próstata, normalmente, é a prostatectomia, que é a retirada da próstata. Que aí pode ter algumas complicações, né, pós-cirúrgicas, como disfunção erétil, incontinência urinária. E o tratamento para a penectomia, um deles, né, de forma cirúrgica, é a penectomia, que é a retirada do pênis, que pode ser de forma parcial, e aí se tira uma parte do pênis acometida pela doença, ou se é uma doença de estágio mais avançado, uma penectomia total, a retirada total do órgão masculino. E isso gera grande impacto para esse homem, porque ele perde totalmente, né, no que ele acredita, o que é culturalmente colocado, como o estereótipo da masculinidade está muito atrelado às questões sexuais. Esse homem acredita que se ele tem uma impotência sexual, se ele não tem, né, o próprio órgão, isso vai impactar diretamente no ser homem. É como se ele fosse menos homem. Tanto que existem muitos tabus, até em relação ao exame de prevenção, né, do exame de próstata por conta de um toque, como se isso fosse ferir a masculinidade daquele homem. E é muito comum a gente ver homens se negando a fazer o tratamento com medo de ter alguma disfunção erétil, né, com medo de ter algum prejuízo que possa manchar essa imagem imaculada da masculinidade, né, do homem viril, da sua virilidade. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha feito prostatectomia radical, ou seja, ele retirou toda a sua próstata. E com isso, ele teve como consequência uma disfunção erétil. Já era um senhor já de idade, então a idade também acaba sendo mais propensa para esses tipos de disfunção no pós-cirúrgico. E ele trouxe uma frase uma vez em atendimento bem forte: eu preferia que o médico tivesse me matado dentro da sala de cirurgia do que deixar de ser homem. Para ele não se via mais como um homem. Ele preferia morrer do que estar naquela situação de um homem que não tinha mais a sua potência sexual como tinha antes. E isso afetou completamente a sua autoimagem, afetou completamente a sua relação conjugal. Ele perdeu totalmente o contato com a esposa, ele se negava a dormir no mesmo quarto da esposa, porque ele não se via mais digno como um homem. Ele tinha perdido completamente a sua identidade. E aí é um outro processo, né, de luto, outro processo de perda da identidade, que a gente tem que estar muito atento, né, quando a gente vai estar atendendo algum paciente, para não deixar isso passar e isso virar um sofrimento que a gente não consiga acalentar de alguma maneira, conseguir prestar o nosso serviço de alguma maneira de forma adequada, né? Chegar numa situação, né, com a bola de neve bem maior. Então, são situações que muitas vezes são deixadas passar, é normal, vai passar, e a gente não dá muita atenção para isso, né? Principalmente para o homem, que muitas vezes é mais calado, né? Tem o estereótipo do homem não chora, o homem não é emotivo, mas isso são questões que vão afetar
esse homem de alguma maneira, até porque a gente vive numa sociedade ainda muito machista, que tem esse estereótipo, né, da masculinidade de um homem viril muito forte, e quando isso é afetado de alguma maneira, vai trazer repercussões psicológicas também. Então ele passa por esse processo de luto, de se reorganizar, né, de reconstruir essa imagem que ele tem dele mesmo. Outro câncer que eu trago para vocês é o câncer de cabeça-pescoço. É uma doença que ela é escancarada. Ela está ali aos olhos de todo mundo, ao julgamento alheio. É algo que não dá para esconder. O câncer de mama, se eu faço uma mastectomia, a paciente tem ali como esconder, às vezes faz uma prótese mamária, às vezes coloca um sutiã de enchimento. A própria cirurgia de penectomia, se o paciente faz, ele estando vestido, a gente não consegue perceber. Mas o câncer de cabeça-pescoço, ele tem essa peculiaridade. É algo que não dá para esconder. Tá ali, tá visto, né? E aí fica muito alheio ao julgamento dos outros. E aí o câncer de cabeça-pescoço normalmente é um câncer que também tem cirurgias muito mutiladoras. Às vezes a reconstrução dessa cirurgia, né, a reconstrução plástica, muitas vezes são bem grosseiras e muda muito a configuração da face desse paciente. E aí a gente se depara com questões, mais uma vez, voltadas a essa autoimagem, né? O simbolismo da face. A face é o nosso cartão de visita, é como eu me apresento, né? É o que as pessoas vão ver primeiro. E aí, quando eu mexo nessa face por alguma cirurgia muito mutiladora, eu vou estar impactando na minha autoimagem, né? Como é que esse sujeito vai se ver? Ele passou a vida inteira se vendo de uma determinada maneira e por conta de um procedimento cirúrgico tudo muda, né? Principalmente quando são procedimentos cirúrgicos maiores, né? Quando a gente pensa em retirada de mandíbula, né? Como é que é feita essa reconstrução, né? Para ficar de forma funcional. E a gente tem também as dificuldades de comunicação. Muitas vezes pela retirada da língua, existe uma retirada facial, uma retirada total, que vai impactar na fala, na deglutição desse paciente. Existe a necessidade, muitas vezes, do uso de traqueóstomo, né? Que é aquele aparelhinho que fica aqui na região da traqueia, que ajuda o paciente a respirar. No entanto, como consequência, ele traz a afonia, que é a perda, né, da capacidade do paciente falar. E como é que esse paciente vai se comunicar? Se é um paciente que sabe ler e escrever, ele consegue facilmente achar outros mecanismos de comunicação. Se é um paciente que não sabe ler nem escrever, ele vai ter muito mais dificuldade de lidar com essa perda da fala, porque ele não tem mecanismos que são de fácil comunicação, como a leitura e a escrita. Então, vai ser por gestos, vai ser por outros mecanismos que a gente pode estar pensando junto com esse paciente. É quando o paciente, quando ele começa a pensar nesses mecanismos, é quando normalmente ele entra nessa posição de enfrentamento, quando ele consegue visualizar outras possibilidades. Existe essa mudança da autoimagem, como eu falei, existe essa nova forma de alimentação, né, em muitos casos. Em muitos casos, o paciente ele passa a se alimentar por uma sonda, né, normalmente aqui nessa região do nariz. E aí muda completamente a forma dele lidar com a alimentação, né, é um outro tipo de alimento. E para um paciente, né, que tem o hábito, né, de comer em família, que tem um prazer muito grande pela família, perder essa alimentação por via oral traz muito impacto para esse paciente. Então, ele perde essa alimentação por via oral e passa por uma alimentação de sonda, né? Uma alimentação que muitas vezes ele vai ter vergonha de se alimentar junto com seus familiares, o preparo é diferente, ele se sente incomodado, não se sente à vontade para ir para reuniões familiares, para festas de amigos, porque ele não vai conseguir comer da mesma maneira que todo mundo está comendo naquele ambiente. E ele se sente extremamente incomodado com aquela situação. Então, ele perde, muitas vezes, as próprias relações sociais por conta da desconfiguração facial dele, por conta da nova alimentação, né, que foi imposta a ele no pós-tratamento. E aí, o último câncer, né, que eu trouxe para vocês, está ligado a osteossarcoma e a amputação de membros.
é um câncer mais comum em crianças e adolescentes, mas também existe incidência na faixa adulta. E é um câncer, né, que muitas vezes tem como tratamento a amputação de membros. Então, hoje existe sim muitas cirurgias conservadoras, mas a depender do estágio do tumor, né, do avanço da doença, ainda existem essas cirurgias mutiladoras, né? E aí todos esses tipos de câncer que eu falei, tudo é levado em consideração quando se pensa numa cirurgia mais radical. O estadiamento do tumor, né, o avanço da doença, tudo isso é levado em consideração para se definir um protocolo de tratamento. E aí, quando o paciente se vê, né, sem aquele membro que foi retirado num procedimento cirúrgico, muitas vezes ele se vê na condição de perdi a minha independência, perdi os meus objetivos de vida, né? Será que os meus planos serão alcançados um dia? Então, muito dos objetivos de vida, do que ele tinha planejado, ele se vê como perdido, ele se vê diante do novo, né? Ele precisa ressignificar essa perda, lidar com a adaptação diante desse novo. Então, a perda de um membro é outra coisa que é muito visível, não tem como a gente esconder, está ali para o julgamento alheio. Então, é um momento em que o paciente precisa dar um novo sentido, né, aquela nova condição, como é que ele vai viver, né, nesse processo sem aquele membro, como é que ele vai voltar a trabalhar, como é que ele vai voltar a estudar sem aquele membro. E aí, mais uma vez, tem fortes questões ligadas à autoimagem, a perda dessa identidade, né, de se ver um novo sujeito, de reconstruir a identidade daquele paciente. Para finalizar aqui com vocês, eu vou trazer um trecho de um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. O nome do livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é médica, né, em cuidados paliativos, referência no Brasil. Então, quem tiver, né, a oportunidade de ler, é um livro que fala muito de vida, apesar de ter o título, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é uma dica de leitura aqui no final, e eu vou trazer um trecho desse livro que fala muito sobre esse respeito para com o paciente. Quando tocar alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não esqueça que está tocando uma pessoa e que nesse corpo está toda a memória de sua existência. E mais profundamente ainda, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um sopro, e que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades, e também é o grande sopro do universo. Assim, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um templo. Quando eu leio esse trecho, né, eu lembro muito do respeito que a gente precisa ter com esse paciente, com o respeito que a gente precisa ter com essa travessia desse paciente. Cada paciente vai viver o seu processo de adoecimento de forma muito particular, é único, é um processo que é dele. A gente pode imaginar 1000 coisas sobre esse processo de adoecimento, mas só ele vai saber como de fato está sendo essa travessia. E quanto é importante a gente respeitar esses processos, validar essas perdas, né? Se ele está dizendo que está doendo aquela perda, a perda daquele membro, a perda da funcionalidade, né, de algum órgão, a perda do cabelo. Se ele está dizendo que essa perda está trazendo sofrimento, valide aquela perda, né? Provavelmente ele está passando por um processo de luto daquilo que ele perdeu. Então ele precisa se reorganizar diante do caos, porque ele perdeu aquela funcionalidade, aquele membro, mas o processo de adoecimento continua. Ele continua indo a médico, ele continua fazendo exames, às vezes ele continua tomando quimioterapia. Então ele precisa se reorganizar, passar por esse processo de luto ainda diante do caos. E você, como profissional da saúde, você pode acolher esse paciente, você pode ser suporte para esse paciente, você pode validar esses sentimentos de perda. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído para vocês de alguma maneira. Estamos sempre em processo de formação. O seminário, né, virtual é uma oportunidade de falar de luto, de falar de perdas, uma oportunidade muito rica que está aí trazendo vários temas, e eu espero ter contribuído para vocês de alguma maneira. Muito obrigada!
Gostaríamos de agradecer a excelente participação da doutora Maria Aline. Muito obrigado. Com esta palestra, chegamos ao final de nossas apresentações dessa manhã. Voltaremos às 14 horas com muito mais. Esperamos vocês. Até lá!